Bom dia, boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Me digam aí. Mandem lá, ó, comentários no nosso Insta, tá, gente? Faça comentários também na aula da gente, para a tia Bárbara saber como é que vocês estão. E o processo de higienização, estão fazendo direitinho? Continuam lavando as mãos, passando álcool em gel, usando a máscara? Então, ó, que bom, vocês estão de parabéns. Então, gente, hoje, né, vamos ver o quê? Vamos falar sobre ciências. A gente vai fazer uma revisãozinha, tá? Dos conteúdos da gente da primeira unidade, que foram a água e também foi o ar, né? E o que é que a gente vai ver nisso? Qual é a importância dessa água, tá? Qual a importância do ar? Para que eles servem, como a gente pode encontrar a água no nosso planeta, as formas que a gente encontra, de que ela é formada, do que o ar é formado. Tá certo, gente? Outra coisa, vocês fizeram também a atividade de ontem. Muito bem, viu? Quero ver, marca lá o Insta da gente e também mostra também para tia a capitania hereditária que tia Bárbara pediu para que vocês fizessem como oficina, né? Porque ontem, no nosso conteúdo de história, a gente falou das capitanias hereditárias, né? Que foram 15 lotes que o rei de Portugal mandou dividir para não ter que custear toda aquela exploração do dinheiro, né? E a colonização de Portugal. Só que a gente viu também que a maioria delas fracassaram, que só ficaram duas, não foi? Que foi a de São Vicente e Pernambuco. E como não deu certo nessa questão das capitanias, o que foi que aconteceu? O governo geral, né? Que, como a gente já viu, a gente sabe que ele foi feito por 3 nomes, né? Que é Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que foram os 3 primeiros e que mais se destacaram como governadores gerais dessa época. Tá bom, gente? Então, agora vamos para as nossas operações, tá? E vamos para a nossa aula de hoje, na nossa revisão, tá bom? Bom, gente, agora nossas operações hoje, tá? Ó, 28 de maio, será da página 77. Por que não vai ser, tia Bárbara, a página 76? Porque na página 76, tia Bárbara viu que tem aí alguns errinhos de digitação. Então, a gente vai pular essa parte, tá? E vamos fazer a 77. Que tia Bárbara vai deixar a primeira questão, que é o do triângulo, para vocês resolverem esse desafio aí, tá? É o primeiro desafio da nossa aula de hoje. E a gente vai responder os 2 probleminhas que tem aí, né, na página, tá certo? Então, vamos lá. Tia Bárbara vai ler, mas já vai representando aqui o segundo e o terceira questão. Vamos lá. No meu aniversário, mamãe comprou 3 dúzias de bexiga. Quanto é uma dúzia, gente? Uma dúzia são 12, muito bem. Então, ela comprou 3 dúzias. O que é que a gente vai fazer? 12 vezes 3, porque são 3 dúzias. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, mamãe comprou quantas bolas? 36 bolas, não foi? Pro meu aniversário. Só que depois disso, estouraram 14 bexigas. O que foi que aconteceu, gente? Das 34, estouraram 14. Então, a gente vai fazer aqui conta de quê? Quem sabe me dizer? De retirar. Então, é subtração, né? Então, ó, se eu tinha 36 bexigas e estouraram 14, a gente vai fazer o quê, ó? Subtrair, tá certo? Então, vamos lá. 6 menos 4, 2. 3 menos 1, 2. Então, a gente vai ficar com quantas bexigas na nossa festa? 22 bexigas. Tá certo, gente? Agora, vamos lá para o terceiro. O jogo de bola de gude. Peledzinho tinha 24 bolinhas de gude. Ele tinha 24. E ganhou mais 12 bolinhas na primeira partida. Então, ó, se ele tinha 24 e ganhou 12, ele tinha quantas bolinhas? Ficou quantas bolinhas? 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Então, ele ficou todo, ó, com 36 bolinhas.
Só que depois, o que foi que aconteceu? Ele perdeu 8 bolinhas. Então, se ele tinha 36 e perdeu 8, a gente vai fazer o quê? Subtrair. A gente pode subtrair 6 de 8? Não. Então, a gente faz o quê? De 8 para 16. Então, 8 para 16 é quanto? 8. Muito bem, ó. 8 e vai umzinho aqui. 3 menos 1, 2. Aí, no caso, ele já ficou com 28 bolinhas, porque perdeu 8. Depois, na outra rodada, ele ganhou mais 13. Então, se Pedrinho ficou com 28 e ganhou mais 13, a gente vai o quê, ó? Somar. Ele ganhou mais. Então, ó, já diz que é adição. 8 mais 3, 11. Vai umzinho aqui. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Ele ficou com 41 bolinhas, viu? E no final, ele das 41 bolinhas, ele deu 7 bolinhas para o irmão dele. Então, quantas bolinhas Pelezinho ficou? Se ele tinha 41 e deu 7, o que é que acontece? 7, a gente pode tirar 1? Não. Então, 7 para 11. 7 para 11, 4. Vai umzinho aqui. 4 menos 1, 3. Então, no final, ó, Pelezinho ficou com 34 bolinhas. Tá certo, gente? Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida.
Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Bom, gente, como que a Bárbara falou, a gente vai fazer hoje o quê? Uma revisão. E vamos começar, tá? Pela água. Então, o que é que a gente vai começar pela água primeiro, tia Bárbara? A água tem o quê? Como a gente já viu, tem, ó, estados físicos, né? E esses estados físicos, a gente também já viu que são, ó, o líquido, tá? Que é a água assim, ó, o líquido, tá bom, gente? O sólido, que é o gelo, ó, tá? E o gasoso, que é a água, quando a gente ferve, fica essas gotículas de água assim, ó, que quando a água tá quente. Certo? Então, vamos lá. A água líquida a gente encontra como? Nos mares, no oceano, quando a gente abre a torneira para tomar banho. E a água que a gente bebe também, ela está no estado físico, tá bom, gente? No estado sólido, a gente encontra geralmente em lugares que tem muita neve. Ou então, quando a gente abre o congelador lá e a mamãe colocou na caçamba de gelo, botou lá a água em estado líquido e ela tornou-se o que? Gelo. Então, ele ficou sólido, tá? E o gasoso é quando a mamãe de vocês estão aí, ó, fazendo a comida de vocês em casa. O que é que acontece? Ela bota lá a panela para a água ferver. Só que quando a mamãe tampa essa panela, vai estar aquelas gotículas de água que estão ficando na tampa. E o que é que acontece? Aquelas gotículas foram a água do estado líquido que evaporaram e se transformaram em gasoso e ficaram aquelas gotículas de água na tampa. Certo, gente? E a gente também encontra esse estado gasoso na atmosfera, que como a gente já viu, é a camada da nossa Terra, tá bom, gente? De ar. Então, a fusão. O que é a fusão, tia Bárbara? É quando a gente, ó, gente, passa do estado líquido para o estado sólido. Tá certo, gente? É isso aqui. Líquido, fusão, tá? O que é solidificação? O solidificação é quando, ó, o gelo derrete e vira o quê? Água. Então, água líquida. Então, tá? Solidificação é esse processo do descongelamento do gelo para o estado líquido. Descongelamento do sólido para o líquido, tá? Aqui, a vaporização. A vaporização é quando o que acontece? O estado líquido, que a gente mostra, acontece o quê? Quando a gente ferve água gasosa. É porque você não tá vendo, mas aqui tá quente demais, o dedo de ela tá queimando. Tá, gente? E o que acontece também? Por exemplo, quando acontece essa vaporização? Por exemplo, tá lá o rio, vamos dizer o rio. E o que vai acontecer? Quando aquece muito, o calor, fica calor, a temperatura aumenta, o que acontece? Aquela água do rio, ela evapora, tá? Para as nuvens. E nas nuvens acontece o quê? Uma condensação que fica lá, ó, para qualquer momento, quando a nuvem estiver muito pesada, chover. Então, também faz parte dessa questão. Quando é a liquefação, é o quê? A parte, ó, gasosa, que tá quente, que fica essas gotículas de água, passa para o estado líquido, tá vendo, ó? Ela pingando aqui, ó, na Monte Bárbara, ó, tá pingando. Então, o que foi que ela saiu? Do gasoso para o líquido, que é exatamente a questão que aqui, da chuva. Quando a água evapora para a nuvem, que condensa lá, o que acontece? As gotículas de água que vaporizaram, elas vão descer em forma de liquefação.
Ou seja, do gasoso para o líquido, tá, gente? Outra coisa que a gente pode perceber na água são as propriedades dela. Quais são? Incolor, por quê? Porque a água a gente olha assim, ó, ela não tem cor, tá vendo? A gente tá vendo o copo, a gente não vê que é água. A inodora, ou seja, ela não tem cheiro. Quando a gente pega uma água que tá sem estar poluída, tá, gente? Possibilidade para beber, a gente cheira, ó. Ela não tem cheiro de nada, tá, gente? E outra coisa que ela é insípida, que ela não tem sabor. Que a Bárbara bebe, ó. E ela não tem sabor. O povo diz que tem sabor de água. Então, mas a gente não considera como sabor, tá certo, gente? Além dessas propriedades, a gente vê também que a água é solúvel. Por que solúvel, tia Bárbara? Eu não sei se vocês lembram, mas lá na sala a gente fez aquela experiência. Lembra que tia Bárbara botou açúcar na água? Lembram? O sal, aquela comprimido de efervescente de vitamina C e aquele suquinho em pó que a gente botou lá de uva, lembram? Pronto, tia Bárbara vai dar outra demonstração que é a água com açúcar, ó. Tem a nossa água líquida, né? E a gente vai fazer o quê, ó? Vai misturar aqui, ó, o açúcar. E nessa mistura, daqui, ó, quando a gente misturar bem, o açúcar vai ter, ó, desaparecido da água. Por isso que a gente chama, ó, de água solúvel. Porque agora, se a gente experimentar, a água vai estar doce, ou seja, ela diluiu o açúcar. Tá bom, gente? Então, vamos agora falar sobre a poluição da água. Como é que a gente polui essa água? Quando a gente joga lixo ou pega, muitas vezes as pessoas não querem mais na sua casa um sofá velho, uma máquina de lavar velha. O que faz, ó, joga no rio, achando que ali vai sumir. Muito pelo contrário, aquele material que foi jogado também como lixo vai ficar ali e vai poluir a nossa água. E como é que a gente vai saber que essa água está poluída, tia Bárbara? Geralmente, gente, ela não tem nenhuma daquelas propriedades. Muito pelo contrário, ela vai ter cor, que muitas vezes ela vai estar esverdeada por conta do lodo, dos micro-organismos que a gente encontra lá, tá bom? Vai ter um mau cheiro, tá? A água vai ficar, ó, com fedor. E geralmente ela tem sabor. Porém, ninguém pode beber água suja, viu, gente? Por quê? Porque, como tia Bárbara falou, há micro-organismos que vão, ó, lá na nossa barriguinha, que pode fazer o quê? Causar doenças, como a disenteria, a cólera, e pode até levar à morte, gente, dependendo da bactéria, do micro-organismo que a gente pegar nessa água poluída, tá? E como vocês viram no nosso vídeo, lá no comecinho da aula, a gente viu que formas de evitar o consumo sem necessidade da água, ou seja, as maneiras de economizar água, gente. É muito importante que a gente faça essa economia de água. Por exemplo, como a gente pode economizar em casa? A gente, na hora que estiver tomando banho, ó, se molhou, gente, quando for passar o sabonete no corpo, fecha o chuveiro, para aquela água ali não tá caindo aleatoriamente para nada, porque ela só tá caindo e indo para o esgoto. Tá, gente? Então, fecha o chuveiro, se ensaboa e depois liga para tirar o sabonete do corpo. E que sejam também banhos rápidos para que evite essa questão do uso da água de forma inconsciente, tá? Outro jeito, gente, é quando a gente for escovar os dentes também. Bota a pasta de dente na escova, abre a torneira, molha a escova, fecha a torneira. Escova os dentes e depois a gente abre para tirar a pasta da nossa boca, certo, gente? Então, é importante que vocês façam tudo isso para economizar água. E também lembrar o papai de vocês que tiverem carro ou moto, tá? Que usem baldes. Não coloque lá a mangueira e deixe a mangueira lá derramando litros e litros de água. Porque, gente, o planeta da gente é conhecido como planeta água, porque tem uma quantidade maior de água, né? Aproximadamente 97% de água. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que economizar para não faltar lá na frente. Porque se faltar, gente, a gente não vai sobreviver. Nem a gente, nem nenhum ser humano. Nenhum ser vivo. Por quê? Porque a água, gente, é essencial para que a gente sobreviva. Ou seja, sem água... Ó, sem a água a gente não sobrevive, a gente pode ficar
3, 4 dias, uma semana sem comer. Mas sem água ninguém fica, gente. Todo mundo morre. Então vai morrer as plantas, vai morrer os animais e vai morrer nós também, tá certo, gente? Então agora a gente vai falar um pouquinho da revisão sobre o ar, tá bom? Vamos lá. O ar, como a gente já sabe, né? Ele fica naquela camada externa que tia Bárbara falou. Lembram das camadas da Terra? Pronto, então, fica naquela camada externa da Terra que se chama o quê? A atmosfera. E o que é de como esse ar, tia Bárbara, é formado? Ele geralmente é formado de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros tipos de gases. O nitrogênio é o que tem maior quantidade, tá? Por volta de 87% da quantidade de que tem no ar, tá? O oxigênio também tem 21% e ele é o quê? Como a tia Bárbara acabou de falar, é essencial também pra gente. Como a água, que a gente não vive sem água, a gente também não vive sem o ar. Por quê, ó? Respira fundo aí. Tá vendo? Ó, vocês estão precisando respirar. Todo momento a gente tem que respirar, porque sem o ar a gente também, ó, morre. Então são duas coisas que a gente não pode viver. O ar e a água. Se acabar ou poluir, ó, já era. Todo mundo morre, seres vivos também. Tá certo, gente? Então, o gás carbônico, tá? Que ele é menor quantidade, 0,03%. Só que o que acontece? Ele, por ser um gás carbônico que é prejudicial à nossa saúde, ele é importante para quem? Para as plantas, para o processo de fotossíntese, que tia Bárbara vai explicar lá quando a gente for falar sobre as plantas, tá, gente? E os outros gases que possui também na nossa atmosfera. Então, como é que esse ar é poluído, gente? Então, através de quê? Som alto. A gente nunca está acostumado a pensar que o som alto que a gente coloca na nossa casa, ou vizinho aí com as músicas, polui o ar, mas polui sim. Isso se chama de poluição do ar, tá, gente? Poluição, ó, sonora, do som muito alto. Também é uma forma de poluir o nosso ar, tá? Outra forma é a queima de combustíveis fósseis. Lembram que são combustíveis fósseis que a Bárbara falou? Carvão mineral, o gás, lembra? A gasolina, o petróleo. São gases tóxicos também que poluem o nosso ar, tá? E também o barulho de buzinas. Eu não sei se vocês já perceberam que perto de hospitais tem assim, ó, proibido usar buzina. Por quê, gente? Porque essa buzina, ela vai incomodar também os nossos ouvidos, tornando também assim uma poluição sonora. Tá bom, gente? Então, o que é que vai acontecer? Para que a gente diminua essa questão da poluição, o bom seria o quê? Que a gente diminuísse, as indústrias principalmente, diminuísse essa questão da queima desses combustíveis fósseis. No lugar de gerar energia através desses combustíveis, podem usar as formas de energia que a gente viu lá no outro conteúdo sobre energia. Lembram que tinham o quê? Formas de energia renováveis, que elas se renovam. Por exemplo, a energia eólica através dos ventos, a energia solar através daquela placa que tia Bárbara mostrou, a placa solar, tá? E o uso de biocombustíveis. Que biocombustíveis também tia Bárbara já falou, que são feitos através de quê? São feitos através tanto do estrume, né, das fezes daquele boi, das vacas, o cocô, como também de alguns alimentos, como o milho, a cana-de-açúcar, tá, gente? E a soja. Da cana-de-açúcar, como tia Bárbara já falou, a gente também produz o etanol, que é o álcool que o papai também usa, ou a mamãe no carro deles para abastecer. Tá bom, gente? Então, é importante que a gente tenha essa percepção, tanto de cuidar da água, cuidar do solo, porque se faltar, gente, ó, todo mundo, todos os seres vivos não vão mais existir aqui no planeta Terra, tá? O planeta Terra vai acabar porque sem água e sem ar ninguém sobrevive, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenha ficado bem explicadinho para vocês saberem diferenciar, né, o que é água solúvel, água das propriedades dela, né, que é inodora, insípida e incolor, tá? E também, gente, os estados que a gente falou e que a Bárbara mostrou a vocês, que foi a água líquida, o vapor e a água no estado sólido no gelo. Tá bom, gente? Então, a gente fica hoje por aqui, tá?
E hoje um beijo especial vai para Hilton Lucas, tá? Hilton, olha, um beijo, meu amor, feliz aniversário, tá? E também um beijo para todos vocês. Até amanhã.